cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Bom dia a todos. Já estou aqui. Estou à disposição. Bom dia a todos, graça e paz.
Então, nós vamos fazer uma leitura agora do Salmo 93. O título da leitura, o poder e a majestade de Deus. Vou fazer a leitura. Eu vou pedir ao nosso irmão Alexandre Pascoal. Em seguida, faço um momento de oração. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta-se os rios no Senhor, levanta-se os rios seu bramido, levanta-se os rios seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Vamos pedir para o nosso irmão Alexandre fazer esse momento de oração. Vamos orar. Bondoso Deus, queremos aqui te agradecer pelo dom da vida que o Senhor nos dá. No dia de hoje, Senhor, que é o teu dia. Colocamos em tuas mãos, Senhor Deus, os nossos familiares aqui representados, Senhor. E pedimos ao tempo a tua graça na ministração da tua palavra, que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, possa iluminar e nos guiar, Senhor, as belezas da tua verdade, para que possamos, ó Deus, no dia mau, resistir contra as influências do inimigo, contra as ações dele, Senhor. Edifica a tua igreja na tua palavra, Senhor, mesmo em tempos difíceis. Ó querido Deus, abençoai, ó Deus amado, nosso país, todas as lideranças, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nosso irmão Paulino, se estiver para nosso irmão Paulino, ele pode entrar dois cânticos. Sim, Jorge. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Amém. Amém. Tá bom. Vamos nos louvar com 2 hinos, então, ao Senhor. Teu servo não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar.
te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Amém. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, e ele me escutou. Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas, curador de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ver, de entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo servo a própria vida renunciou.
ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu. E olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Pelo céu a própria vida renunciou. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? E pelo céu a própria vida renunciou. Amigo, Que Deus nos abençoe mais uma vez. Obrigado, Paulinho. Mas, À noite nós vamos contar mais uma vez com a participação do Paulinho no momento de louvor. Deus abençoe. Muito obrigado, Paulinho. Nós vamos fazer esse momento de oração. O microfone está bem baixinho, Jorge. Seu som. Aqui o máximo, tá ouvindo? Dá para ouvir? Melhorou, né? Mas, à noite, mais uma vez, nós vamos pedir a participação do Paulinho no momento do louvor. Muito obrigado, Paulinho. Deus abençoe. Nós saudamos a todos os irmãos que chegaram agora há poucos momentos. Vamos dar mais um momento de oração. Pedir para que nosso irmão Marconi fazer esse momento de oração. E nós vamos ter nesta manhã um estudo da Escola Bíblica Dominical com o pastor Davi. Que Deus abençoe nosso irmão. Use-o para orar com nosso irmão Marconi. Amém. Oremos, irmãos. Bendito Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Pai amado e querido, te damos graças por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, Senhor, de juntos, ó Deus, cultuarmos a Ti, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Querido Deus, amado Pai, rogamos que Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar conosco, trazendo iluminação à nossa mente, entendimento ao nosso coração. E te pedimos também que use Teu servo, pastor Davi, que vai trazer a Tua palavra nesta manhã aos nossos corações. Bendito Deus, amado Pai, não permita, Senhor, que nada venha atrapalhar este momento tão precioso de ouvirmos a Tua palavra, de guardá-la em nosso coração e praticá-la no dia a dia. Querido Deus, oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus, o que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pastor Davi. Muito bem. Graça e paz a todos. Irmãos, a nossa proposta de estudo para hoje é a respeito da ceia do Senhor, segundo a nossa confissão de fé de Westminster. Nós sabemos que é um estudo muito abrangente, tem muitos textos. Eu tenho se reunido com os meninos lá de Barra de Santa Rosa durante alguns sábados para estudarmos a confissão, e eu tenho dito que o importante da confissão não é o tempo que a gente vai levar em terminá-la, mas o nosso empenho e esforço para estudar todos os detalhes, lendo, na medida do possível, todos os textos sugeridos por ela, justamente para termos muita base bíblica naquilo que nós cremos. Por que é que eu estou iniciando dizendo tudo isso? Porque pode ser que a gente não termine, né? Hoje. Pode ser que sim e pode ser que não. Então, se não der tempo hoje, em outra ocasião a gente pode fazer aí a conclusão desse estudo, tá certo?
porque à medida que a gente vai lendo cada frase da confissão, nesse assunto, que é o capítulo 29 da nossa confissão de fé, a gente vai lendo os textos também e discutindo sobre o assunto. Então aqui eu não estou para ser o professor, pelo menos hoje, professor oficial, onde vocês vão estar todos calados, me ouvindo como se eu estivesse ministrando um sermão. Mas eu quero deixar os irmãos com toda a liberdade para participar também do debate aqui, do estudo, somando, tá certo? Somando naquilo que vocês forem lembrando aí na nossa caminhada e que entendem assim que é algo que é informação importante para o nosso estudo e para a edificação de nós que somos a Igreja do Senhor, tá certo? Então, o irmão que tiver, ou os irmãos que tiverem aí a confissão de fé e quiserem pegar, é interessante, porque aí já vai acompanhando a leitura. Alguém vai pegar? Se disser, eu vou pegar, diga aí no áudio para a gente esperar um pouco. Vamos lá. E qualquer dúvida tem aí o pastor Saul, tem Jorge, né? Tem Marcone aí, tem a missionária Zélia, tem o professor Alexandre, tem Tairone, que eu vim entrar por aí, que é fera também na confissão. Eu estou aqui muito à vontade porque eu tenho muita gente aí por mim. Ok? Podemos começar? Pronto. Uma informação importante, ou pelo menos algo que a gente precisa pensar quando pensamos sobre a ceia do Senhor, é que a ceia do Senhor, por mais que seja um momento de culto que é muito rápido nas nossas liturgias, ela tem um peso de grande importância por ensinar princípios fundamentais da nossa fé. Grande importância, irmãos. Então, às vezes, a gente pesa pelo tempo da liturgia. Porque, por exemplo, um sermão dura em torno de 35, 40, às vezes até 1 hora de duração. Não é? A ceia do Senhor vai ali, dependendo da quantidade de membros no culto local, da quantidade de pessoas que estejam ali no culto local, ela vai variar entre 10 a, digamos assim, a 30 minutos, dependendo da quantidade de pessoas. Mas a ceia, por mais que ela seja rápida, por exemplo, eu tive quarta-feira lá na igreja presbiteriana em Lagoa de Roça, ministrando a ceia lá, e eu acredito que a ministração durou em torno de 7 a 10 minutos. Então é muito rápido, não é? Mas isso não tira a grande importância e valor dos princípios bíblicos que estão inseridos aí nesse meio de graça que nós chamamos de ceia do Senhor. Tá certo? E nós vamos descobrir justamente isso à medida que formos estudando esse assunto na nossa confissão de fé. Porque, primeiro, ele diz, ponto 1 da confissão de fé, a parte primeira diz, nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado de ceia do Senhor. A primeira coisa que nós precisamos observar é que foi Cristo que instituiu a Santa Ceia do Senhor. Não foram homens, não foi a igreja que achou por bem instituir algo acerca da ceia do Senhor, porque Jesus fez lá, então agora a gente vai instituir aqui também e praticá-la. Não. Foi Jesus Cristo que instituiu a ceia do Senhor, foi ele que iniciou e deixou isso como uma ordenança, um princípio, um mandamento para que a igreja cumprisse até que ele volte, até que ele venha pela segunda vez, e nós vamos ver algo a mais acerca disso. Ele diz, ele fez isso na noite em que foi traído.
E o texto que temos como base para isso é justamente o que Paulo escreve, quando escreve aos Coríntios na sua primeira carta, e diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então, o que é que o Senhor Jesus tinha em mente quando instituiu a ceia do Senhor? Que é a igreja do Senhor, que os eleitos de Deus, todas as vezes que se reunissem, fizessem justamente isso, como ele assim nos ensina na sua palavra. Então ele instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado ceia do Senhor. Agora, qual o propósito disso? Por que é que o Senhor ensinou que nós devemos ministrar ou participar da ceia do Senhor nos nossos cultos? Qual o propósito disso? A confissão disse que ele fez isso a fim de ser observado em sua igreja até o fim dos tempos. A primeira coisa que nós temos como propósito da ceia do Senhor é que ela seja feita, seja praticada pela igreja do Senhor até o fim dos tempos, até que o Senhor volte, retorne para nos buscar. E fez isso de forma perpétua, para que tenhamos uma lembrança do seu próprio sacrifício em sua morte. Outra coisa que nós observamos aqui também na ceia do Senhor é que o Senhor Jesus, ele não só fez um sacrifício, mas ele fez o seu próprio sacrifício e assim nos ensina a nossa confissão de fé, tendo como base o mesmo texto que eu li anteriormente. Não é? Ele diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, esse é o meu próprio sacrifício. É Jesus quem faz esse sacrifício. Um outro propósito do Senhor fazer a ceia, instituir a ceia, foi o propósito de selar os verdadeiros crentes com todos os benefícios contidos nesse sacramento, nutrir-lhes espiritualmente e os levar ao crescimento nele e em seu compromisso para com todos os deveres que a eles são devidos e para ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e de uns com os outros, como membros do seu corpo. Percebam, irmãos, a primeira coisa forte que nós precisamos observar na ceia do Senhor são os valores espirituais. Os valores espirituais. Por que é que eu digo isso, irmãos? Porque muitas vezes nós, infelizmente, percebemos que pessoas olham para a ceia do Senhor como sendo ela um simples memorial. E se for um simples memorial, ela não tem um valor espiritual com peso, como nós cremos. Então, a ceia do Senhor, ela é também um meio de graça. A ceia é um meio de graça. A ceia, ela não é apenas um memorial, uma ordenança, uma lembrança, mas é um meio de graça. Nós temos aqui um texto que a nossa confissão sugere, que nos ensina exatamente isso. Vejam, ele diz assim: a ceia do Senhor é para selar os verdadeiros crentes com todos os benefícios contidos no sacramento. Que benefícios são esses? Ele diz: nutrir-lhes
espiritualmente e os levar ao crescimento nele e em seu compromisso para com todos os deveres para que a que eles são devidos, nutrir-lhes primeiramente espiritualmente. Ou seja, o texto de 1 Coríntios 10, 16, 17 diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Diz também a Escritura: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vejam, há aí princípios bíblicos que dizem que a ceia do Senhor é um meio de graça, é um meio que Cristo usa para abençoar a sua igreja, para alimentar a sua igreja, para nutrir a sua igreja. Então, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós precisamos ter em mente justamente isso, que ali eu estou sendo alimentado por Deus através da santa mesa do Senhor. Eu não estou ali apenas participando de um memorial, de uma liturgia simples, comum, corriqueira. Eu estou ali sendo abençoado por Deus com toda sorte de bênçãos espirituais advindas de Cristo Jesus sobre a minha vida. É por isso, irmãos, que às vezes quando nós deixamos de participar da ceia, deixamos de ser abençoados por Deus. Deixamos de ser nutridos por Deus. Deixamos de ser alimentados por Deus. Então, eis aí o peso e a importância da ceia do Senhor, do momento litúrgico da ceia do Senhor. Porque ele é justamente isso, um meio de graça. Um meio de graça que Deus usa para alimentar e servir a sua igreja com aquele alimento espiritual. A ceia pode ser comparada, por exemplo, com um bom sermão. Você já pensou sobre isso? Não tem aqueles momentos que a gente está na igreja, que alguém vai pregar, o pastor, ou seja o pastor local, seja um pastor convidado, seja um irmão, um presbítero, um diácono, um oficial da igreja, ou até mesmo um irmão comum da igreja que vai ao púlpito e faz a exposição da palavra de Deus, e aí você diz assim: hoje eu fui muito alimentado por Deus. O Senhor hoje falou profundamente ao meu coração e alimentou a minha alma. Hoje eu fui alimentado por Deus a partir da pregação da sua palavra. Nós podemos comparar o momento da ceia do Senhor exatamente com um sermão, um bom sermão, uma boa exposição bíblica, um bom estudo bíblico que é ministrado na nossa igreja. Então, sendo assim, nós não podemos compreender a ceia do Senhor como, por exemplo, compreendeu o nosso irmão Zwingli, que disse que a ceia do Senhor é apenas um memorial. Mas como Calvino, que disse e provou biblicamente que a ceia do Senhor é um meio de graça. É um meio em que Deus usa para alimentar a sua igreja com toda sorte de bênçãos espirituais. E é interessante que a confissão diz o seguinte, que um dos propósitos da ceia do Senhor é selar os verdadeiros crentes com todos os benefícios contidos nesse sacramento. E que benefícios são esses? Aí ele vai dizer: nutrir-lhes espiritualmente. Percebam a importância disso, irmãos. Quando eu deixo de participar da ceia por algum motivo, e, sobretudo, muitas vezes,
motivos pecaminosos, quando eu deixo de participar da ceia por algum motivo, eu estou deixando com isso de ser nutrido espiritualmente por Deus. Além disso, a ceia do Senhor nos leva ao crescimento em Cristo Jesus, em compromisso para com todos os deveres que a Ele são devidos. Primeiro, eu recebo nutrição espiritual, ou seja, eu sou alimentado com a vitamina do céu. Depois, eu sou orientado por Deus, esclarecido por Deus, iluminado por Deus, de que eu tenho compromissos com o Senhor da igreja. Sendo assim, ou consequentemente, eu tenho compromissos com tudo aquilo que Deus me ensina, com tudo aquilo que eu tenho aprendido do Senhor acerca do cristianismo. A ceia do Senhor me leva a pensar nas minhas responsabilidades. É por isso que Paulo convida os irmãos a fazerem um autoexame, uma introspecção, um pensamento interior de tudo o que tem sido a vida daqueles irmãos e tudo o que tem sido as nossas vidas antes de participarmos da ceia do Senhor. Por que Paulo faz isso? Justamente porque a ceia do Senhor, a Santa Mesa do Senhor, nos faz lembrar de tudo aquilo que nós já sabemos e nos desafia a colocarmos em prática nas nossas vidas. Uma outra coisa que nós aprendemos com a ceia do Senhor, ou um outro propósito que a ceia do Senhor nos sugere, é pensarmos nela como um vínculo, porque a nossa confissão nos sugere exatamente isso. Diz que ela é um vínculo, ou serve como um vínculo para o penhor de nossa comunhão com Deus e Cristo Jesus e uns com os outros. Quando eu tenho a consciência de que devo participar da ceia do Senhor, eu estou dizendo com isso, ou provando com isso, que eu estou tendo comunhão, primeiramente, com Cristo Jesus. A participação da ceia, a participação da mesa do Senhor é algo que me denuncia como alguém que tem comunhão total com o Senhor da igreja, com o dono da mesa, com a mesa do Senhor. E, consequentemente, com os meus irmãos, porque a Bíblia diz e nos ensina que a maior prova de que nós temos comunhão com Deus é quando temos comunhão uns com os outros. Infelizmente, eu já ouvi e já vi, e acredito que os irmãos também, pelo menos a grande maioria dos que estão aqui, alguns irmãos que não participaram da ceia justamente por estarem de mal uns com os outros, de ter alguma queixa do outro irmão. E isso, irmãos, é uma prova justa de que nossa comunhão com Cristo está afetada, está queimada, está prejudicada. Quando eu não estou bem com meu irmão, é porque eu também não estou bem com Cristo. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, falando sobre a oferta, ele vai dizer assim: quando você for levar a sua oferta no altar e lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele, deixe a sua oferta de lado, não entregue, vá até ele, resolva aquela pendência, depois volte para adorar a Deus. Assim também nós devemos olhar para o momento de ceia do Senhor. Ou seja, a comunhão uns com os outros é a maior prova de que nós também temos tido a comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para ser um vínculo e penhor de sua comunhão com Ele e de uns com os outros. Aí nós vemos o texto que Paulo escreve dizendo: porventura o cálice de bênção que
abençoamos, não é uma comunhão, vejam, uma comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ele também diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou seja, nós somos participantes, juntamente, todos nós, da mesa do Senhor, em comunhão uns com os outros, e todos nós, e também de forma individual, com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então, sendo assim, irmãos, nós precisamos olhar para a ceia do Senhor como um meio de graça, um sacramento instituído por Cristo Jesus para nos alimentar, nos nutrir, para nos orientar, para nos nortear, para nos conduzir a uma comunhão com Cristo e também uns com os outros. É interessante também observarmos, irmãos, que Paulo, falando ainda na ceia do Senhor e tratando sobre a comunhão uns com os outros, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Todos, ou seja, a plena comunhão do povo de Deus. Louvado seja o seu nome. O ponto 2 da nossa confissão diz o seguinte: neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem qualquer sacrifício real é feito para a remissão de todos os pecados de vivos e mortos. Nesse sacramento, nós não estamos ali observando um novo sacrifício feito por Cristo Jesus. Jesus não está novamente, como pensam os romanos, morrendo mais uma vez, derramando mais uma vez o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. E aí o texto de Hebreus, no capítulo 9, versículo 25, diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nem também para a si mesmo se oferece muitas vezes, com o sumo sacerdote cada entrega, irmãos. Nem também para a si mesmo se oferece muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrega no santuário com sangue alheio. Aí o versículo 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E o versículo 28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ou seja, Cristo Jesus, ele não está ali toda a ceia morrendo e se oferecendo pelos nossos pecados, pelos pecados da igreja. Ele já fez isso de uma vez por todas, pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos irmãos do passado e pelos nossos futuros pecados e pelos pecados futuros dos nossos irmãos. De uma vez por todas, ele se auto-ofereceu por nós.
ele inclusive também não fez, ou faz, ou fará um sacrifício novo, tomando um animal e colocando-o no altar. Ele próprio é esse sacrifício, segundo nos ensina a Escritura Sagrada. O texto da Confissão de Fé continua e diz assim: mas somente uma celebração daquela única oferta de si mesmo, por si mesmo na cruz, e de uma vez por todas, e por meio dele, uma oferta espiritual de todo possível louvor a Deus. De uma vez por todas, ele fez esse sacrifício, lavando-nos completamente dos nossos pecados, antigos, atuais e, porventura, aqueles que venhamos cometer daqui para frente. E é isso, justamente isso, que nos diz o texto bíblico que nós lemos e também o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos do 24 ao 26, que diz: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Partido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E quando comiam, isso está registrado em Mateus, capítulo 26, versículos 26 e 27, ele diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, esse é o meu sacrifício, que é dado por vocês, que é dado por vós. Mas somente uma celebração adequada, única oferta de si mesmo, por si mesmo na cruz, e de uma vez por todas, e por meio dela uma oferta espiritual de todo possível louvor a Deus. Assim, irmãos, o sacrifício papista da missa, como eles chamam, é a mais abominável injúria contra o único sacrifício de Cristo, a única propiciação por todos os nossos pecados. Ou seja, percebam, irmãos, o texto da nossa confissão está dizendo que a missa, como eles chamam o sacrifício papista da missa, o entendimento de que ali Cristo está novamente derramando o seu sangue, fazendo um novo sacrifício, oferecendo-se de novo, é abominação. E o que é que significa a palavra abominação? Significa algo execrável, odioso e detestável. Então, infelizmente, tudo aquilo que é feito pelos católicos na missa é algo que nós, como cristãos, devemos olhar como sendo abominação contra aquilo que Cristo Jesus instituiu e chamou de Santa Ceia do Senhor. A Eucaristia, a mesa católica, a missa papística da Igreja Católica é uma abominação contra a Santa Mesa do Senhor. É algo que deve ser detestado pela Igreja do Senhor. É algo que deve ser odiado pela Igreja do Senhor. É muito pesado isso, né? Mas é exatamente esse o significado bíblico. É exatamente isso que nós aprendemos com a Escritura quando lemos, estudamos e temos do Senhor essa iluminação.
Está cortado o som? Os irmãos estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo. Tá ótimo. Sim, O irmão Marconi fez um tá sinal aqui. ótimo. Tá ótimo. Estou ouvindo bem. Ok. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, nós devemos, como igreja do Senhor, como pessoas que são esclarecidas, biblicamente esclarecidas, como pessoas que são orientadas e doutrinadas a partir da Escritura Sagrada, olhar para a missa papística como algo abominável, aquilo que o Senhor nos ensina acerca da sua santa mesa. É uma injúria, diz-nos o texto da confissão, uma injúria contra o único sacrifício de Cristo, a única propiciação por todos os nossos pecados, por todos os pecados de seus eleitos. E o texto, ou os textos bíblicos que nós temos como base para isso, são esses. E, na verdade, aqueles foram aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Hebreus 7, 23 e 24. E continua dizendo a Escritura que não necessita-se, prestem atenção, irmãos, não necessita-se, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Não é mais necessário se fazer sacrifícios, como faziam os antigos sacerdotes, primeiramente sacrifícios pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados dos outros, porque Cristo Jesus, uma única vez, já fez o sacrifício por todos os pecados dos seus eleitos. Hebreus 7, 27. A Escritura ainda nos diz, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. É interessante esse texto, irmãos, porque é exatamente assim que funcionava antigamente, na antiga aliança. O sacerdote ia lá, fazia o sacrifício, mas se ele ou qualquer outra pessoa pecasse novamente, ele tinha que repetir tudo aquilo de novo, e tudo aquilo de novo, e tudo aquilo de novo. E, infelizmente, isso não adiantava absolutamente de nada, não servia para nada. Mas o texto continua e diz, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 10, 11 e 12. E ainda a Escritura nos informa em Hebreus 10, 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ainda a Escritura nos informa, ora, onde há remissão destes, há mais oblação pelo pecado. Então nós vemos aí, irmãos, o sacrifício único de Cristo Jesus pelos nossos pecados. E de uma só vez ele fez isso na cruz do Calvário. Ele diz, esse é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Este é o meu sacrifício que é oferecido por vós. Eu me auto-ofereço por vós para a remissão dos vossos pecados.
E faço isso, em outras palavras, Jesus diz, nos ensina, faço isso uma única vez. Não precisa ser repetido esse sacrifício. No terceiro ponto, ou no terceiro parágrafo do nosso assunto acerca da ceia do Senhor, ele começa dizendo o seguinte, que nessa ordenança, o Senhor Jesus Cristo tem constituído seus ministros para declararem sua instituição às pessoas. Percebam o que o Senhor Jesus está dizendo aos discípulos. Deixa eu abrir aqui o texto, irmãos. Ok. E quando comiam, diz Mateus 26, a partir do 26 até o 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos. E disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e tendo dado graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Percebam, irmãos, é interessante que Jesus ele convida só os 12 para instituir essa ceia, como alguém que está ali, qualificando aqueles homens, é claro, com exceção de um deles, Judas, mas enfim, qualificando aqueles homens que são aí a liderança da igreja para serem ministros seus na celebração desse meio de graça, dessa ordenança. Então, é justamente por isso que a nossa confissão nos ensina o seguinte: nesta ordenança, o Senhor Jesus Cristo tem constituído seus ministros para declararem sua instituição às pessoas. Segundo, para orarem e abençoarem os elementos do pão e do vinho. É muito importante, irmãos, levarmos em consideração que aqui, por mais que entendamos que aquilo ali é um pedaço de pão e aquilo ali é um cálice de vinho ou de suco de uva, nós precisamos entender que aqueles elementos serão consagrados para um momento de ordenança deixado pelo Senhor Jesus. Ou seja, serão separados. E como é que eles são separados? A nossa confissão de fé ensina-nos, com base no texto que nós lemos e em outros, que o ministro ele deve orar consagrando e abençoando os elementos. O texto diz o seguinte, de Marcos 14, 22 e 24. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e deu-lhe e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, mais uma vez abençoando, orando, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Ele, tendo dado graça, deu aos seus discípulos. Então, a nossa confissão de fé nos ensina, com base nos textos bíblicos que lemos, que o ministro, ele primeiramente precisa ser separado para isso, ordenado para isso, para a celebração da Santa Ceia do Senhor, e segundo, ele precisa orar e abençoar os elementos, o pão e o vinho. Deste modo, diz-nos a confissão, separá-los do comum uso para um santo uso, e para tomar parte do pão, tomar do cálice. Eu lembro
Eu lembro de uma ocasião em que eu vou contar esse exemplo, essa história, justamente para nós, principalmente ministros, termos o cuidado com as questões radicais, extremistas. Porque, por exemplo, enquanto uns extremamente têm o descuido de achar que a ceia do Senhor é algo muito, muito simplesinho, e não ter o devido cuidado bíblico de levar ela com muito cuidado e dedicação, outros partem para um outro extremo, que cometem o erro de, por exemplo, enterrar o que sobra da ceia do Senhor. Cavar um buraco e jogar dentro do buraco o que sobrou de pão e o que sobrou de vinho. Então são extremos que precisamos ter cuidado para não cometermos, como ministros do Senhor. Olha, Tairone está dizendo, já vi muito isso. Justamente. Teve uma igreja que eu pastoreei que, quando terminou o culto de ceia, a zeladora da igreja chegou para mim e disse assim, pastor, onde é que eu vou enterrar o que sobrou da ceia? Aí eu disse, como assim, irmão, enterrar? Disse, tem que enterrar, pastor. Eu aprendi que tem que enterrar, isso não pode ser usado mais não para nada, tem que enterrar. Aí eu disse, então, irmão, procure um lugar e enterre. Eu não sei não, se formar não. Aí eu disse, eu já sei o que é que eu vou fazer. Aí peguei, mandei preparar um pão muito gostoso. Uma pessoa que fazia pães caseiro, aquele pão bonito, saboroso, que você olhava e dizia assim, eu queria um pedaço desse pão. Aí enfeitei a mesa e coloquei aquele pão ali, justamente para ser um enfeite ali da mesa, né? Uma decoração da mesa. Quando terminou o culto de ceia, aí eu chamei a irmã e disse assim, irmã, mês passado a irmã enterrou os elementos, aquilo que sobrou. Ela disse, sim, enterrei, pastor. Eu disse, pronto. A senhora enterrou antes, lá no cantinho, lá no muro, por trás da igreja. Eu disse, pronto, pode pegar o que sobrou aí e enterrar também. Aí ela disse, aquele pão? Eu disse, claro. A irmã não disse que tem que enterrar? Ela disse, não, eu vou pecar, mas não enterra esse pão não. Ou seja, era do interesse dela. Com isso, eu quero dizer, irmãos, com base bíblica, que nós precisamos evitar esses extremos. Esses extremos. Nós não precisamos enterrar nada, mas também nós precisamos evitar o extremo de conduzir a ceia do Senhor como algo que não tem nenhum valor. Por exemplo, tem um vídeo no YouTube, eu não sei se os irmãos já viram, de um pregador que ele está empolgado ali, aí ele esquece que está ali diante da mesa da ceia do Senhor, que é uma mesa de vidro, e ele bate naquele vidro ali, quebra, derruba a mesa, aí ele para naquele suspense, aí olha para trás, onde está muito provavelmente o pastor da igreja, para ver se o pastor da igreja, o que ele vai fazer, qual a atitude que ele vai tomar com relação àquilo ali que aconteceu. Aí o pastor da igreja faz para ele, faz exatamente assim, como se aquilo ali não tivesse nenhum profundo valor escriturístico. Nós precisamos tomar cuidado com essas questões, orar, abençoar os elementos e levá-los muito a sério como sendo algo que é da parte de Deus para as nossas vidas. Pastor, eu queria só fazer uma colocação já de uma outra realidade que eu ouvi com relação à ceia. As crianças diziam que não comam tudo, porque depois a gente faz a ceinha da gente. Entendeu? Entendi. Então, as crianças diziam assim, eu disse isso aí num lugar que eu fui pregar, as crianças dizendo, Deus queira que não comam tudo, porque depois a gente faz a ceinha da gente, a gente pega o que ficou e celebra a ceinha da gente. Então, aí a gente tem que ter o cuidado do que é que vai ensinar as crianças para elas não pensarem assim. Mas isso é verdade, quando eu era criança, que eu, depois do culto de ceia, eu me juntei com uns amigos meus, entrei no gabinete pastoral escondido e a gente foi comer os pão e tomar os vinhos que tinha sobrado da ceia. É muito melhor do que jogar fora, né?
Não, eu estou dizendo que não deve jogar fora. O que eu estou querendo dizer é que a gente, adulto, tem que ensinar a criança, porque eu mesmo ouvi criança me perguntar, se eu já tomo a minha ceia, por que eu tenho que esperar o pastor dar ceia a mim? Pronto, com relação a isso, Entendeu? eu estava lembrando justamente do pastor Saul agora. Então, já que ele entrou, está nas suas mãos, pastor. Não, acho que o senhor ia dizer o que eu vou dizer, tá certo? Eu pastoreei não, eu fui seminarista em uma igreja, em Pernambuco, o senhor deve conhecer, Gravatá. E assim, o presbítero um dia me perguntou assim, o que fazer com a sobra da ceia? O que fazer? Aí eu perguntei, aí ele devolvi com outra pergunta, dizendo assim, o que é que o irmão faz com a sobra da ceia? Você joga para as galinhas. Aí eu disse, olha, eu acho que não está correto, porque eu vou pegar como exemplo o que disse Jesus. Jesus fazia a multiplicação do pão e depois que todo mundo comia e se saciava, ele nunca disse, jogue fora, dê aos animais. Ele dizia, recolhei as sobras. Não é? Então, assim, o meu modo de pensar é que deve ser aproveitado, sim. Porque a santidade, no meu entendimento, não está no pão em si, nem no vinho em si. Eles são elementos físicos. E como Jesus nunca jogou fora, aí eu comungo com o que disse o pastor Davi. É melhor comer do que jogar fora ou do que enterrar. Porque o pão é pão, continua pão, e o vinho é vinho, continua vinho. Passou aquele momento da ceia, os elementos físicos são os mesmos. Esse é o meu modo de entender. E comungo com o pastor Davi quando diz, é melhor comer do que não comer. Não é? Porque assim, não há nenhuma propriedade santa no pão e no vinho propriamente dito nos elementos. Correto? Que é o que cria a Igreja Católica. Que o pão se torna literalmente o corpo e o sangue se torna literalmente o sangue de Cristo. Na verdade, não é. Não se torna literalmente. Não é? É um meio de graça, é um meio de bênção, tudo mais, mas os elementos em si são elementos simbólicos. E que, como Jesus Cristo nunca jogou fora, eu acho que a gente deve seguir o exemplo dele. Né? Se puder aproveitar os elementos e comer, não vejo nenhuma dificuldade. É o meu modo de pensar, viu, pastor? Corretíssimo, muito bíblico, pastor. Inclusive, eu entendo da seguinte forma, a Bíblia ela é muito clara e ela pensa Deus na sua soberania, como a própria sabedoria, pensa em todos os pontos de forma muito perfeita. O que é que eu quero dizer com isso? Que toda doutrina bíblica, ela vai ter respaldo bíblico. Toda doutrina da igreja precisa ter respaldos bíblicos. A ceia, então, se fosse para ser enterrado, jogado fora, dado para os animais, Jesus, quando instituiu a ceia, ele teria feito essa observação. No texto bíblico, deveria estar escrito lá. Quando eles terminaram, a Bíblia diz que quando eles terminaram, cantaram um hino e saíram. Mas era para ter Jesus dito assim, a Bíblia era para ter dito assim, quando eles terminaram, Jesus orientou eles que enterrasse o que sobrou, que jogasse fora o que sobrou, que desse aos pobres o que sobrou, ou seja, dada alguma orientação. E ele não fez isso, a Bíblia não fala sobre isso. Então, se a Bíblia não fala sobre isso, não sou eu que vou falar, não sou eu que vou instituir, não sou eu como homem pecador que vou dizer como deve ser feito. Não é? Continuando aqui, irmãos. Pode dizer, Tairone. Essa parte da ceia do Senhor é interessante. Inclusive o Berkoff, na teologia sistemática dele, ele fala muito bem sobre isso, na parte da ceia, que é isso que o pastor Saul falou, onde, no caso, o elemento se torna apenas uma coisa significada. É isso que o Berkoff diz, ou seja, aquilo ali está significando o meio de graça.
Ou seja, é através daquele elemento, mas não na sua transubstanciação, onde ele começa a transmitir graça através da ação do Espírito Santo. É da mesma forma com a Escritura. Se um ímpio qualquer ele lê a Bíblia, ele não vai ser abençoado, se o Espírito Santo não quiser. Por isso, se ele simplesmente lê a Bíblia como um meio acadêmico, de nada vai adiantar. Mas se o Espírito Santo agir através daquele texto no coração da pessoa, então aquela pessoa se converte. Então, da mesma forma é com a ceia do Senhor. Aquilo ali é apenas o elemento onde o Senhor transmite graça através daquilo. Muito bom. Pastor, Muito bom. eu não sei se cabe o exemplo que eu vou dar, eu não sei se cabe, mas se não couber, eu vou tentar minimizar rapidamente. Eu estava auxiliando um determinado pastor na ceia do Senhor, aí eu entregando os utensílios, ele disse, receba o corpo de Cristo, e perguntou se eu estava sentindo a carne de Cristo. Eu digo, meu irmão, infelizmente eu estou sentindo o gosto de pão. O pão é pão. Né? O que comunica aqui é a graça de Deus aos nossos corações, porque a Bíblia nos ensina isso. Claro, eu disse isso depois particular a ele, na casa pastoral, né? Obviamente que a gente tem que ter ética nesse momento. Mas ele perguntou se eu estava sentindo a carne de Cristo. Eu, meu irmão, não tem condições. O pão ali é o pão, é o pão. Você orou, passou, ele comunica graça aos nossos corações, edificação para a igreja de Deus, né? Isso. Aí eu fui e passei o ensino para ele. Eu disse, meu irmão, o pão é pão. Quando você come, você sente o gosto de pão. E pronto. Correto. Não é uma questão literal, física, é uma questão espiritual, né? É por isso que quando ele diz aqui que os ministros estarão orando e abençoando os elementos, a confissão continua e diz assim, deste modo, separá-los do comum para um santo uso e para tomar a parte do pão, tomar do cálice e participando também dele. Dar igualmente aos comungantes. É uma questão que nós precisamos também tomar muito cuidado, sobretudo a liderança da igreja, no que diz respeito a que todos participem. E o texto bíblico que ele tem como base para isso é Atos 20, versículo 7, que diz: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Percebam, irmãos, os elementos eles são abençoados pelos ministros e distribuídos à igreja do Senhor, para que todos participem. Não pode ser negado a ceia do Senhor aos filhos de Deus. Todos precisam participar. Não pode ser negado a ninguém. Ou seja, a ceia, por exemplo, ultra restrita é algo pecaminoso. O ultra-restritismo, se esse termo existe, ultra-restritismo, é a negação da ceia a quem tem direito dado pelo próprio Deus. Se você for numa igreja, num dia de ceia, e chegando lá como membro de uma igreja genuinamente evangélica, não poder participar ou ser proibido por aquela igreja de participar daquele momento, estando em comunhão com Deus e com a sua igreja local, a pessoa que proibiu, ou a igreja que lhe proibiu de participar daquele momento, está em pecado, negando a você aquilo que você tem direito, e direito esse dado pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Eu acho interessante como o pastor Saul tem o cuidado de todas as vezes que ministra a ceia, dizer essa mesa não é presbiteriana.
Então, se você está entre nós e é de outra denominação genuinamente evangélica, você tem e está em comunhão total com Deus, com Cristo Jesus e com a sua igreja, ou seja, não está em disciplina, você pode participar da mesa do Senhor. Não é? Infelizmente, nós temos, inclusive no meio presbiteriano, igrejas que têm a sua ceia ultra restrita. O que é a ceia ultra restrita? É a ceia onde só os membros daquela igreja local, vejam, não são os membros do presbitério que aquela igreja faz parte, mas só os membros daquela comunidade ali podem participar. É tipo assim, é como se o conselho da igreja, da segunda igreja presbiteriana de Campina Grande, dissesse assim, olha, a partir de hoje, os irmãos que vierem de outras igrejas, inclusive denominações, não poderão participar da ceia do Senhor. Só os membros dessa igreja, nem das igrejas do nosso presbitério, como a igreja central, como a quarta igreja, como a igreja do pastor Robson, ninguém de outra igreja, que é membro de outra igreja, poderá participar da ceia, pois a nossa ceia será ultra restrita. Só os membros comungantes dessa comunidade podem participar. O texto bíblico está nos dizendo em Atos que a ceia do Senhor é para todos. Ele diz, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para participar o pão, Paulo, que havia de partir, aí segue o texto, ou seja, ajuntando-se todos, toda a comunidade presente, teve ali o direito de participar da ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor não pode ser negada a ninguém. A ninguém. Ela precisa ser distribuída. Eita, eu apertei aqui no canto errado. Pronto, voltou. Ela precisa ser distribuída a toda a igreja. Agora, um cuidado que também precisa ser tomado é o que nos chama a atenção também a nossa confissão de fé. Eu estou preocupado também com o horário, viu, Jorge? Me ajuda aí. Tem quanto tempo? São 10h20. 10h20, pastor. E vai até quanto? 10h20. Vai ser... Não tem problema não. Se tiver... 10h30, Mas aí a gente pode estender um pouco as perguntas, né? Se os irmãos tiverem que fazer alguma certo, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar aqui esse terceiro parágrafo, para se de repente algum irmão tiver alguma pergunta ou algum acréscimo e tudo. E em outra ocasião a gente continua aí a partir do quarto parágrafo. Pode ser? Sem problema. Ok. Irmãos, outra questão que nós precisamos ter muito cuidado. Primeiro, nós temos que ter muito cuidado com a não negação da ceia do Senhor a quem tem direito, dado pelo próprio Deus. E segundo, nós precisamos ter cuidado com o oferecimento da ceia de forma isolada. Vejam o que aqui diz a confissão de fé. Mas a ninguém que não esteja presente na congregação. Ou seja, de forma isolada. O texto bíblico diz, de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Quando vocês se ajuntam, ou seja, em nenhum ponto da Escritura está dizendo ou ensinando que eu posso levar a ceia do Senhor para uma única pessoa. Para uma única pessoa. Ô pastor, Pois não. mesmo se a pessoa estiver enferma, Tem como fazer isso de forma bíblica. pronto. Veja. Eu, como pastor, ou qualquer ministro do Evangelho, sabendo que o irmão Tairone está doente e precisa tomar a ceia do Senhor, justamente por entender que a ceia do Senhor é um meio de graça, não é? É verdade, nós sabemos disso, lógico, mas é bom lembrar que não é um meio de graça para a salvação, mas para os salvos. É um meio de nutrição para o crente.
Então eu preciso levar a ceia para a Tairone, que não está em condições físicas de ir à igreja no dia do culto de ceia. O que é que eu faço? Eu vou chamar um presbítero para ir comigo e convidar alguns irmãos, de repente até convidar um irmão que saiba tocar um violão. Eu vou fazer ali um culto a Deus, onde a ceia será distribuída não só para Tairone, mas eu poderei também participar, o presbítero que for poderá participar, o diácono que for poderá participar, o irmão que vai cantar vai poder participar. Ali eu já tenho uma congregação. Entendeu? Agora, de forma única, ou seja, eu sozinho ir lá levar para você, aí não tem respaldo bíblico. Entendi. Entendeu? Tem um fato interessante, sem cortar o senhor, tem um fato interessante que um irmão, inclusive, é muito amigo meu, ele queria celebrar a ceia em casa, sozinho. Eu digo, meu irmão, isso aí tá errado. Vamos para a igreja, lá, quem é de direito vai ministrar a ceia para o irmão e para toda a sua família. Ele disse, não, a ceia eu faço em casa. Eu digo, meu irmão, isso aí tá fora das escrituras. Não vou participar disso, não, tá fora das escrituras. Corretíssimo, corretíssimo. Até porque quem celebra a ceia são os ministros, né? Devidamente ordenados e escolhidos pela igreja, e não um membro qualquer. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Então, assim, não precisava ter os ministros. Todo mundo sabe dizer, hoje vou celebrar a ceia e celebro. Isso. Sem precisar de toda a orientação dada na palavra e que deve ser pelos ministros da casa de Deus, porque foi o próprio Deus quem assim constituiu e que o Senhor disse que é o anjo da igreja, que é o instrumento para orientar e ensinar e corrigir toda a membresia. Todo mundo era ministro. Corretíssimo, irmão. Veja, irmãos, agora sim, vamos contextualizar um pouco, né? Nós estamos vivendo aí um momento difícil, estamos atravessando aí uma pandemia, onde os cultos presenciais, eles estão interrompidos, já foram interrompidos em outros momentos, estão interrompidos agora, nesse exato momento, né? E aí, por exemplo, passamos do primeiro domingo, que é o costume que temos de fazer a ceia, administrar a ceia sempre nos primeiros domingos. Às vezes tem igreja que é no segundo domingo, mas enfim, estamos sem a ceia. Eu me peguei pensando sobre o que algumas igrejas fizeram, principalmente no início da pandemia, quando numa situação em que os membros das igrejas estavam por muito tempo afastados da mesa do Senhor, fizeram de forma online. O ministro montou toda a ceia, a mesa, com os elementos, fez do mesmo jeito que faria se estivesse num culto presencial, e os membros acompanharam online, como nós estamos agora aqui nessa sala, certo? Cada um separou ali um pouco de suco de uva e um pedacinho de pão, e as famílias também, da mesma forma, aqueles que são comungantes, não é? E o ministro fez lá a celebração e disse assim, comamos todos, bebamos todos, da mesma forma que é feito no culto. E eu fiquei pensando sobre isso, se isso pode ser feito, ou poderia ser feito, ou não poderia ser feito. E aí eu fui ler, pesquisar, estudar, perguntar a outros pastores, e eu particularmente cheguei a uma conclusão de que isso é positivo. Principalmente por estarmos passando por esse momento de pandemia, onde nós não podemos estar presencialmente para fazer a ceia do Senhor, certo? E outra questão, ou outra observação é que o irmão não estaria isoladamente, mas de forma online, fazendo ali a ceia do Senhor e participando da ceia do Senhor. Agora estou totalmente à vontade e aberto para que o pastor, se discordar, o pastor Saul, viu, Saul? Se discordar de mim, chamar a minha atenção e eu estou assim, não tenho nenhuma dificuldade de ser orientado nesse momento. Pastor, eu também pensei isto no início da pandemia.
na possibilidade de fazer online. Porém, a Igreja Presbiteriana, via Supremo Conselho, proibiu as igrejas presbiterianas de ministrarem ceia online. Aí eu também não considerei mais, já que tinha um ato proibitivo, e a única opção que nós tínhamos era mudar o ato proibitivo, não é? Ou seja, demandar ao Supremo para que ele mude a sua orientação. Claro que não foi uma reunião do Supremo, foi a comissão executiva que orientou a não fazer via online, tá certo? Mas eu pensei isso também, até porque cada um estava no seu respectivo lugar, não tinha perigo de contaminação. Mas como tinha um ato proibitivo, eu deixei de lado, sabe? Ok, pastor. Muito prudente da sua parte, inclusive. Pronto, meus irmãos. Nós paramos aqui no Eu queria fazer parágrafo uma 3. colocação nessa colocação dos pastores. De um lado, é positivo, concordo com os dois. Agora, do outro lado, mas nós temos que pensar um outro contexto. Se já aqueles que não gostam de ir para a igreja, quando está tudo normal, se a gente está prático, depois vão se estar pedindo para se fazer a parte assim, presencial para presente e que faça online para quem não está indo. Penso nessa realidade. Ok. Só complementando aqui o pensamento da irmã Zélia, pastor Davi. Sim. Nós temos uma igreja próxima nossa que havia um irmão com insistência muito grande para que se fizesse a ceia pela manhã e pela noite. Aí eu perguntava, por quê? Agora eu notava que ele nunca estava à noite. Então ele queria que fizesse pela manhã, porque ele só queria vir pela manhã. Então ele queria uma ceia para ele. Não era porque ele estava preocupado com ninguém mais. E aí passei a celebrar em um só momento, que era à noite. Porque a ceia não é de particularidade de nenhuma pessoa, né? Então, assim, eu não posso fazer uma ceia porque eu quero estar naquele horário. Não. Verdade. Eu me adeque porque eu preciso reconhecer a importância daquele momento e valorizar a importância desse momento. Não posso trazer para minha conveniência. Então, Verdade. tem muito essa questão. A irmã Zélia citou aí bem que há uma certa questão da comodidade, né? Você vê isso quando você volta ao culto presencial. Muita gente não volta. E outro aspecto que eu tenho notado é o seguinte: algumas pessoas que insistem muito para que a gente volte ao culto presencial, quando a gente volta, ela não vem. Ela permanece no culto à distância. Porque, peraí, se é importante o culto presencial, por que o irmão não vem para o culto presencial? Né? Já que o irmão insiste tanto no retorno para o culto presencial. Isso eu observei muito nessa questão da pandemia. E acho eu que a igreja daqui para frente vai ser um pouco diferente. Tá certo? Porque criou um comodismo. Querendo ou não, é mais de um ano que a gente está com o culto à distância, né? Então criou um certo comodismo. Algumas pessoas vão estar em casa tranquilas, assistindo o culto da nossa igreja ou de outra, não é? De uma ou de outra, porque acostumaram e habituaram a isso. E os costumes e os hábitos é que nos conduzem aos erros. Verdade. Né? Nós nos acostumamos facilmente com as coisas cômodas e com o pecado também, né, pastor Davi? Verdade. Desculpa aí, eu interferi muito aí no ensino, viu? De forma nenhuma. Jorge vai falar? Está com o microfone aberto? Está aberto. Se algum irmão quiser fazer mais alguma colocação, eu vou dar prioridade agora a perguntas, que já estamos aí a 10h35. Muitos irmãos colaboraram, nós agradecemos bastante aos irmãos que colaboraram, dizendo que esse é um tema que abre muito um aspecto, abre vários leques de
de opiniões, tem muitas opiniões, mas se algum irmão tiver alguma pergunta, nós vamos dar prioridade agora à Eu quero pergunta. só considerar, Jorge, Pois algumas mensagens que foram escritas aí, para a gente, que os irmãos participaram, de certa forma, escrevendo, né? Uhum. E aí eu quero só ler aqui o que foi escrito. Fora os graça e paz, né? Claudinha colocou assim: acho que deve ser recolhido e levado para outro local e dar a quem quiser comer, descaracterizando o simbolismo. Quem vai comer tem que ter em mente que não está participando da ceia, mas comendo apenas o pão e tomando o suco. Excelente, Claudinho, muito bom, perfeito. Tairone colocou aqui, eu acho que é sobre a questão da ceia ultra restrita. Neopuritanismo. Querem trazer de volta a ortodoxia, porém acabam se tornando neo-ortodoxos e libertinos. Exatamente, muito bom. Muito bom. Pronto, tá aberto aí, Jorge. Se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, está aberta. Prioridades a perguntas agora. Jorge, Opa! Jorge, Pois não, vai ser o meu irmão. vai. Rosinho. Meu irmão, assim, sobre a Santa Ceia, o pastor, digamos, tem um ancião, um idoso, em casa, que não pode sair. Eu creio que o pastor pode chamar um diácono, ou até mesmo um presbítero, e levar essa Santa Ceia a esse irmão, não pode não? Eita, segura aí, pastor Davi. Segura. Feita a pergunta, pastor. Pronto. Eu vou aí buscar esse passarinho, viu? O bicho é cantador, ó. Irmão, eu já tinha, inclusive, durante o estudo, falado sobre isso, feito essa observação, né? O que não pode é o irmão isoladamente fazer a ceia. E eu levar apenas uma pessoa, mas chamar. É exatamente isso que eu falei. O pastor ele vai chamar um diácono, vai chamar um presbítero, vai chamar outros irmãos. Não precisa necessariamente ter um presbítero ou ter um diácono, um oficial, mas tem que ter necessariamente o pastor para fazer a administração e com alguns irmãos, 2 ou 3 irmãos, para levarem a ceia para aquele irmão que não pode ir à igreja. Não tem problema nenhum. Sendo assim, não tem problema nenhum. Agora, o pastor levar só para aquele irmão, aí realmente não tem base bíblica, não. Não sei se eu respondi, mozinho. Eu só queria completar o que o pastor Davi estava dizendo. Olha, Zé, quando ele disse assim, sozinho, como se o pastor, mesmo o pastor lá dissesse, não, eu vim só celebrar para o irmão, nem eu vou tomar. Aí deixa de ser 2 ou 3. Aquele que esteve recebeu. Mas, por exemplo, ele está na casa, que está o irmão doente, mas tem a esposa que é crente, tem o cunhado que é crente, ou tem o genro que é crente, tem o esposo que é crente, outra pessoa ali, e o pastor traz a ceia, todos estando em comunhão, ou entendendo que a importância e se reconciliando, porque Paulo diz que não é para proibir, pelo contrário, uma oportunidade que se reconciliasse com Deus, naquela hora está participando um grupo. Justo. Bom seria se tivesse um levita, como o pastor Davi citou, tivesse outro, mas se não, agora o pastor diz, não, vim fazer sua ceia. Irmã Zélia, é só você que vai tomar. Biblicamente não é isso que deve acontecer. Ou seja, Aí, meus irmãos. Jorge, ou seja, é um ato público, não é um ato isolado. É isso que o pastor Davi quis dizer. É um ato público. Quem estiver presente pode participar. Não é isso, pastor? Exatamente. certo. Eu estou entendendo. Agora, assim, o que eu quero, assim, a dúvida é o seguinte, que nem acabou de dizer, se tiver só um ancião que não pode sair de casa, é evangelho dentro de casa,
e ele necessita tomar a ceia, e os outros não são evangélicos, por que não? Digamos que não tem um diácono na hora, não tem um presbítero, não tem nenhum irmão, só está o pastor. Por que não o pastor não pode, como cabeça, como um anjo da igreja, não pode levar a Santa Ceia para o irmão, só o irmão? Ele não é servo do Senhor, ele é ancião, está em casa, não pode sair de casa de jeito nenhum, porque na ocasião dessa o pastor não pode ir. Porque a ceia, diácono, ela deve ser feita em comunidade, não de forma isolada, entendeu? Biblicamente falando, tem que ter mais de uma pessoa. Tem que ter pelo menos 3 pessoas com o pastor. Uma só pessoa, não. Não tem respaldo bíblico. É só por isso. Pastor? Mas não tem dificuldade, eu não vejo nenhuma dificuldade. Eu acredito que o pastor não terá nenhum tipo de dificuldade de conseguir um irmão que vá com ele levar a ceia para esse irmão que não pode ir para a igreja. Porque eu penso assim, pastor, se, digamos, numa ocasião dessa, se tiver só o pastor e o irmão não vai tomar a ceia, certo? Mesmo na família, será que não causa um pouco de constrangimento para o servo de Deus, não? O que está querendo tomar a ceia? Acima de qualquer constrangimento está o que a Escritura diz, irmão. Então, se a Escritura diz não pode, o irmão pode ficar constrangido, pode ficar com raiva, pode ficar do jeito que for. Não, a Escritura proibindo, então a gente independe do constrangimento de qualquer pessoa que seja. Tá bom. A minha dúvida era essa, porque tem muitos anciões, muitos senhores, muitas senhoras servas do Senhor, que é crente dentro de casa só, a família não é, e assim, a minha dúvida era essa, que numa ocasião, o pastor como cabeça, certo, como anjo da igreja, numa ocasião ele poderia ir e dar Santa Ceia ao irmão, como o irmão faz parte do corpo de Cristo, então, mas tá bom, já tá tudo ok. Obrigado aí, desculpa aí, qualquer coisa. Irmão Mozinho, é isso que eu tô querendo dizer o seguinte também, que eu acredito seriamente que o pastor não terá dificuldade de conseguir alguém para ir com ele. Então, dificilmente o pastor vai dizer assim, não tem ninguém que vá comigo. Dificilmente vai acontecer isso. Agora, se isso acontecer, ele não tem base bíblica para ir sozinho. E para fazer só ele e o irmão. Agora, como a missionária disse, às vezes em casa vai ter o ancião que está doente, ou a pessoa que está doente, e vai ter o outro parente, o filho, ou a esposa, ou o marido. Então, ali vai ter pessoas suficientes para ser realizada a ceia naquele local. Tranquilo. Eu peço, desculpa aí, viu? Pergunta aí, pela ajuda aí. Tranquilo. Não tem que desculpar, não. Você está tendo as dúvidas e a gente está aqui para se ajudar. Não se preocupe com isso, não. Você não Fica na bênção. Fica na bênção. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Ok? Então, estamos a 10h43. Nós vamos, nesse momento, agradecer ao pastor Davi, agradecer a todos os irmãos que colaboraram, colocaram suas opiniões. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de todos que tiveram dessa forma, né, pastor? Ajudando também e dando suas opiniões, no qual é importante e relevante esse estudo para nós. Nesse momento, nós vamos pedir para o pastor Saul fazer a oração. Se tiver alguma dúvida, o pastor pode aproveitar esse momento. Lembrando, no culto é início, para as 6 horas, o pastor Saul vai estar pregando hoje à noite. Lembrando que a participação dos irmãos é importante. Estou notando que o nosso grupo está variando aqui, a presença de máximo, se não me engano, aí é porque minha tela é curta aqui, não sei se o pastor conseguiu visualizar, quem tiver uma tela maior, mas oscilou em 10, 12 pessoas. Acho que o número ainda é um pouco aquém daquilo que a gente poderia ter por um estudo com essa relevância, com essa importância, para que todos os irmãos. Eu acho que ficou um pouquinho aquém, mas vamos continuar fazendo nosso trabalho, vamos continuar orando pelos irmãos, né, para que eles possam entender esse momento e também estar participando. Pastor Jorge. Jorge. Pois não, Zé.
A presença aqui de casa são eu e crente, são duas pessoas, viu? É porque estamos vindo no mesmo celular. E os passarinhos também, né? Aqui tem uma parte dos 20, pode ir buscar um. Isso eu levo em consideração isso que Zé tá falando, realmente tem esse compartilhamento. Mas eu quero levar em consideração, levando em consideração a nossa igreja, levando em consideração todas as congregações, é isso que eu estou querendo dizer. Mesmo tendo no celular 2 ou 3 pessoas, nós entendemos isso, mas o que eu estou afirmando é a quantidade de pessoas que nós temos, né, pastor? Temos as congregações, temos aqui o Zé Figueira, temos aqui Barra de Santa Rosa, e todas as congregações que participam, é isso que eu estou dizendo, né? Num todo, eu acho um pouquinho que nós poderíamos estar presentes. Eu tenho um ok, presbítero, você é um cabra forte. Eu sei, Zé, você é bom, homem. Então, meus irmãos, nós vamos passar a palavra para o pastor Saul, tá bom? Para os avisos, as considerações, e também a oração final, e em seguida nós podemos nos despedir. Ok. O culto normal, Jorge já falou, não é? Quero comungar aqui com Jorge no aspecto de que realmente a presença nos nossos trabalhos é muito pequena mesmo, embora pode triplicar aí, que ainda fica muito pequena, não é? Precisávamos ter uma presença muito maior, já que os irmãos estão em casa com toda comodidade, basta ligar o aparelho, não é? E infelizmente não é isso que nós verificamos. Verificamos uma presença muito pequena, não é? Lamentamos, mas é só o que podemos fazer, né? E conclamar os irmãos a que se envolvam com os trabalhos da igreja. Porque, irmãos, a igreja não é as 4 paredes propriamente dita. A igreja é esse grupo que está reunido aqui agora, que por uma impossibilidade sazonal não pode estar reunido presencialmente, mas nós estamos cultuando aqui da mesma forma, com a mesma seriedade, não é? E é o mesmo Deus que nós estamos servindo. Então era necessário que tivesse um grupo infinitamente maior. E, infelizmente, isso não está acontecendo. Lamentamos. Mas vamos esperar que à noite os irmãos que não entraram agora estejam à noite presentes, né? Vamos pedir a Deus por isso. Vamos orar, queridos. Nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por estes momentos que estivemos aqui em Tua presença, estudando a Tua palavra. Te louvamos pela vida de todos os Teus servos que permaneceram aqui nesta manhã no propósito de conhecer mais de Ti. Pedimos a Tua bênção sobre todos. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as bênçãos, o poder e as consolações do Divino Espírito Santo esteja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém, querido? Amém. Até a noite, né? Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a paz do Senhor para todos. Até 10 para as 6, porque dá tempo de conversar um pouquinho. 18 horas já estamos em reverência para o culto. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, é morreu a voz.
por mim já morreu, meu Jesus para